Bom, com muita alegria hoje nós temos um bate-papo com o Gustavo Carrer, do Sebrae, para falar um pouquinho sobre varejo, sobre o que tem acontecido no mercado, um pouquinho também das atividades do Sebrae relacionadas a varejo. Então, primeiramente, queria agradecer, Gustavo, de ter aceitado o nosso convite, por falar um pouquinho da tua história, um pouquinho também das atividades no Sebrae, e é uma alegria, né? A gente É poder uma honra conversar. estar podendo participar do projeto de vocês. Né? Muito bom. Eu queria começar, Gustavo, perguntando e falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e a sua chegada até o Sebrae. Como é que aconteceu isso? Como é que foi? Eu sou de formação da área de exatas, né? Apesar de ter trabalhado a vida toda profissional na área de marketing ou numa área de negócio, eu sou formado em engenharia eletrônica na USP de São Carlos. E o primeiro emprego que eu tive já foi na cervejaria Brahma, hoje Ambev, lá no início dos anos 90. E ali eu já fui direcionado praticamente o resto da minha carreira para a área de marketing. Então eu trabalhei na área de marketing da Brahma até meados dos anos 90 e depois trabalhei na Coca-Cola ainda, mas por um tempo mais breve. E finalmente fui para o Senac, já como numa função mais consultor, né, com um perfil mais de consultor. E ainda tive uma passagem rápida por uma empresa de telecomunicações. Nessa empresa, em 97, eu respondi a um anúncio de jornal na época, né, que era como as pessoas eram contratadas antes, né, nos anos É 90. bem comum, né? Era um anúncio, né, no jornal impresso. E aí eu entrei no Sebrae para atuar como consultor de marketing. Então isso em 97, final dos anos 90, né, 1997, eu iniciei a carreira aqui. Já como consultor especialista, já na área de marketing. E nessa trajetória, assim, me especializar no varejo, me voltar mais para o varejo foi um pulinho, porque em grande parte dos clientes que a gente atende no Sebrae são varejistas, né? São pequenos varejistas. E essa recorrência nos atendimentos, a gente atende o estado inteiro, né? A gente tem vários pontos de presença, que são nossos escritórios. E eu tinha, na época, no começo, né, eu atuava em 8 escritórios, que era uma regional na região de Ribeirão Preto, né? São 8 escritórios ali, de Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, né? E nessa região é onde aconteciam os atendimentos na época. E havia, logicamente, uma grande concentração de varejistas dentro do dia a dia, né? Então eu atendia 6 clientes por dia, a maioria tendo dificuldades de desenvolver seus negócios, alguns nos procuravam porque cresceram ou que queriam crescer, mas a grande maioria tendo dificuldade em como se organizar, de questões mais básicas ali, do ponto de vista da loja, do visual da loja, de organização mesmo, até questões de divulgação, marketing, de um modo geral. Em 97, a internet caminhava, era um bebê ainda, né, em gestação, né? A internet comercial no Brasil era de 95, né? Você começa a ter os primeiros sites comercializando no início dos anos 2000, né? O e-commerce, para valer mesmo no Brasil, pode datar aí de 2000. Então não se falava, esse não era a pauta, né, do varejo. Diferente de hoje, né? Hoje, se eu tiver na minha frente um varejista, é praticamente impossível falar de marketing sem falar de mídias sociais ou falar de internet. Né? Naquela época isso era uma coisa exótica, era uma coisa... para vocês terem uma ideia, a gente entregava às vezes um material em disquete. Não existia pendrive, então era um outro horizonte. E isso faz pouco tempo, né, cara? Pra você imaginar que faz só 18 anos ou 17 anos, é muito pouco tempo, né? A evolução da tecnologia foi, sem dúvida, muito intensa, mas a evolução do marketing também, né? Naquela época, era muito difícil para o pequeno varejista ou pequeno empresário utilizar uma ferramenta de, de comunicação com os clientes que se assemelhasse ao que as grandes empresas utilizavam. Porque, vamos dizer, a escala mínima para você fazer um investimento desse era muito alta. Por exemplo, para você entrar na mídia de massa, um rádio, uma TV ou fazer um outdoor,
você precisava fazer um investimento alto, né? Você não compra um outdoor, você compra 8. Você não compra 3 spots, você tem que comprar uma quantidade mínima de spots. E essa quantidade mínima já era um valor relativamente alto para o pequeno. Então, basicamente, ele ficava limitado a mídias muito de baixo impacto, tipo um folheto, um folder, alguma coisa que não, um panfleto, algo que não conseguia gerar negócio. Atingir uma grande massa. Exato. E isso ficava reservado aos os grandes anunciantes que tinham escala, né, que tinham um faturamento que permitia entrar no rádio, na TV, nos outdoors. E o pequeno ficava realmente discriminado. Com a evolução e todo esse movimento em torno de mídias sociais e internet, né, as duas coisas estão intimamente ligadas, os pequenos passaram a ter condições de fazer investimentos no mesmo tipo de mídia e com uma proporcionalidade maior. Então, num AdWords, por exemplo, o cliente um pequeno empresário pode investir o quanto ele quiser, ele pode investir R$500, por exemplo, que é acessível a um pequeno. Coisa que o R$500 ele não faz nada na rádio, não faz nada em outdoor, não faz nada na mídia de massa. Mas um AdWords ele faz. Com pouco ou quase nenhum investimento, ele faz uma ação no Twitter, ele faz uma ação no Facebook. E acaba atingindo o seu público-alvo. De uma maneira muito mais seletiva, né? Esses novos instrumentos que surgiram, eles têm uma capacidade de seleção de alvos que a mídia de massa não tem. Até mesmo quem tinha acesso a investimentos maiores naquela época, às vezes nem convinha, porque eu vou anunciar na cidade inteira, mas eu sou uma loja de bairro. Para que eu vou anunciar para um cara que está do outro lado, que jamais vai passar na frente da minha loja? Claro. Então, se a gente for pensar, alguns desafios que o lojista tem hoje são desafios diferentes que ele tinha há 18 anos atrás. Se a gente for pensar em um desafio que ele tenha em comum, porque talvez esse da mídia agora ele tem uma praticidade, uma facilidade por conta da abrangência que uma mídia social pode levar ao negócio dele. Sim. Mas quais os desafios que vocês percebem no Sebrae que é uma coisa recorrente, que você fala assim, olha, passa o tempo e o negócio não muda, o negócio continua a mesma coisa? É aquilo que diz respeito à loja, o que diz respeito ao visual merchandising, a gestão da operação física, no mundo físico. Acho que isso continua, permanece. Dentro desse universo, você tem aspectos de retaguarda, de gestão da retaguarda mesmo, estoques, compras, outras questões ligadas a recursos humanos, mas muito e bastante de organização de loja, de design e organização de loja, partindo da concepção, do posicionamento da marca, né? Hoje se fala em design thinking, que parte vamos dizer, do conceito da concepção do negócio, já prevendo o design de todos os aspectos, o design atravessando, né, sendo transversal a todos esses aspectos, mas de uma maneira mais básica, mais simples, você tem a vitrine, a iluminação, o uso correto dos equipamentos, a maneira como que você faz o layout, a maneira de apresentar o produto. Esses aspectos eles eram importantes no passado e continuam sendo, e ainda é desafiador. Quando perguntam para mim sobre o varejo, considerando as experiências que a gente teve no exterior nos últimos 5 anos, levando empresários para missões internacionais, né? Em particular a National Retail Federation, Retail's Big Show, que é a NRF, né? Que acontece em janeiro. Nós já fizemos 5 missões, né? Como é que o varejo brasileiro se compara ao varejo norte-americano ou ao varejo mundial? O varejo, ele por ser uma operação vamos dizer, de muito contato humano e de ser assim a última elo da cadeia produtiva, ele reflete muito as características do próprio país. Então, o varejo brasileiro não é avançado nem atrasado. O varejo no Brasil é desigual. Nós temos empresas, principalmente grandes redes e franquias, que são equivalentes, em alguns casos superiores em termos de modelo de negócio, em termos de visual merchandising, em termos de práticas, do que acontece lá fora. Então você tem
referenciais muito altos aqui no Brasil quando se diz respeito a esse tipo de negócio. E, por outro lado, uma grande maioria, talvez mais de 80% dos varejistas, que não fazem o básico. Então, o Brasil é desigual, o varejo é desigual, assim como o Brasil é desigual. Temos casos e exemplos notáveis, avançados, que estão, em muitos casos, a gente vai lá para ensinar o mundo como fazer uma loja. E, por outro lado, nós temos uma imensa quantidade de pequenos empresários que não sabem nem iluminar uma vitrine, por exemplo. E que poderiam, a partir de técnicas, né, da aplicação de conhecimentos e técnicas, eles poderiam estar vendendo mais, poderiam estar fazendo negócios melhores, né? Então, essa desigualdade acho que é a principal característica do varejo brasileiro. Você fala uma coisa que para a gente é um valor muito grande, né? No nosso escritório a gente fala que nós temos uma missão que é de fazer com que o design seja viável para qualquer negócio. Então vai muito nessa linha daquilo também que o Sebrae nos ensina, né? Do que o Sebrae mostra de que é possível usar as técnicas dos grandes players, das pessoas que, né, das grandes empresas que sabem fazer isso e converter para que o pequeno lojista saiba usar dessas técnicas. E aí, nesse sentido, a gente queria destacar um dos programas que o Sebrae tem, que é o Inova Loja. Como é que surgiu essa ideia, né? Como é que foi essa história do Inova Loja, de ter a consultoria física, né, com os consultores, mas também de ter essa consultoria online que aponta, né, as dificuldades do lojista? Como que foi isso? O Inova Loja tem uma história muito pitoresca, né? Era o ano da Copa do Mundo, não a Copa do Brasil, a Copa de 2010, né? E a gente estava tentando buscar alternativas mais acessíveis e que tivesse conseguisse alcançar alguns tipos de clientes que tem dificuldade ou pela distância ou pelo desconhecimento de chegar até uma das nossas unidades, né? Assim, aumentar a abrangência de um programa de orientação com relação a visual merchandising, organização de loja, design, né? E naquela época a gente tinha uma unidade que desenvolvia essa parte que eu coordenava, e a gente estava eu e um colega assistindo um anúncio na TV, uma reportagem na TV na hora do almoço de um assalto que fizeram numa distribuidora de figurinhas, né? E aí eu falei, puxa vida, o cara assaltar uma distribuidora de figurinhas para roubar figurinha de álbum de Copa do Mundo, né? E aí essa conversa, a gente ficou, pô, mas que legal, né? O cara tá roubando isso, que a gente pode... Pô, o negócio de álbum de figurinha tá bombando, né? A gente podia fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí, qual que foi a ideia que surgiu naquele momento? A gente criar um álbum de figurinha, só que educacional, onde o empresário, ao invés dele colar fotos de jogadores de futebol, ele colasse fotos da própria loja e trouxesse esse álbum para nós, para a gente fazer a consultoria, já que era caro a gente ir até todas as lojas, né? Então, um dos custos altos é você mandar o consultor fotografar a loja. Mas se a gente estimular o cara a fotografar a própria loja, imprimir, colar no álbum e trazer para a gente, e daí surgiu a Nova Loja Álbum, que é o que antecedeu o Inova Loja Digital, que é o que você conhece, que é o que está na internet. Então ele surgiu, o da internet surgiu dessa versão impressa. E aí nós criamos esse álbum, né? Como a gente tinha um formato pequeno, a gente fez em 3 módulos, cada módulo abordando uma parte da loja. E ali tinha uma referência do que era uma boa vitrine, tinha uma foto de uma vitrine bem feita, os aspectos que ele deveria observar para fazer a foto, para ele fotografar. E ele tirava a foto, né? A recomendação é que ele fizesse a impressão e trouxesse a foto colada no álbum, mas o que na verdade acontecia é que ele trazia às vezes a foto num pendrive, às vezes trazia impresso não colado, mas enfim, o objetivo que era fazer com que ele mesmo tirasse a foto, a gente conseguiu.
E o mais interessante dessa experiência com o álbum impresso é que na hora que o cara o varejista para fotografar a própria loja, ele já começa a ver onde que está errando. Ele enxerga os erros. É a lâmpada queimada, a pintura descascada, ele já começa a criticar. Porque é um exercício de autocrítica, você tirar foto, né? Do seu negócio. É meio que se olhar no espelho, né? E algo que forçosamente você não faz, você tem que ter algum gatilho para isso. Daí, depois dessa experiência que a gente teve, positiva, né, a gente falou, pô, tá pronto para levar para a internet, vamos fazer uma versão online, onde ao invés do cara, o cara está trazendo um pendrive, então ele sobe pela internet, ele não precisa nem vir no Sebrae. Ele segue os mesmos critérios, os mesmos roteiros que a gente criou, as dicas, as orientações, só que ao invés dele trazer o álbum físico, a gente atende ele remotamente. A gente teve que, logicamente, fazer uma transformação, quer dizer, fazer uma mudança nos conteúdos para tornar mais fácil ainda de usar, porque esse álbum era entregue e alguém explicava como era feito, então isso não ia ter mais. Porque a gente só inicia a relação com o cliente na hora que essas fotos já subiram para a internet, né? Enfim, e aí a gente consegue atingir qualquer empresário em qualquer cidade, né? A gente tem uma abertura, assim, uma penetração imensa, porque pelos álbuns o cara teria que nos entregar esses álbuns, ele teria que ter uma interação num dos nossos pontos de presença, né? Ou pela internet, né? Ele pode mandar da cidade mais distante sem ter que fazer. E uma coisa engraçada, assim, o pessoal faz à noite, faz em qualquer horário, ele não precisa fazer nem no horário de trabalho, ele pode ir no final de semana, ele pode... Enfim, ele tem essa liberdade que é a liberdade que a internet oferece. Né? E assim, a gente tivemos e temos bons retornos aí em relação ao Inova Loja, tanto o físico, né, o álbum, como o digital. Muito bom. A gente percebe que de uma ideia, de um acontecimento, né, inusitado, ou seja, o álbum de figurinhas lá, que vocês olharam, tá em alta, álbum de figurinhas, tal, veio uma sacada, veio uma ideia. Então é importante também o lojista aproveitar desses momentos de criatividade, né, desses momentos de poder olhar uma situação e de repente dessa situação extrair e ter uma ideia e pôr em prática. Muito bom. Bom, a gente começou a conversa, você estava falando um pouquinho dessa integração de mídias digitais, né, de toda essa interface digital que o lojista pode ter hoje e das mídias tradicionais e tudo mais. A gente percebe que até a indústria caminha nesse sentido, né, de conseguir integrar e conectar todas as áreas de produção, desde a matéria-prima até o produto final na prateleira, né, mostrar isso e, de certa maneira, no próprio processo ter isso conectado, né, ter isso de maneira com que o fabricante ou até o comerciante, né, o comercializador desse produto consiga enxergar toda a cadeia produtiva. Como é que funciona isso no varejo? Isso é uma tendência de conseguir integrar um pouquinho tanto as coisas produtivas, né, os processos produtivos, que na loja a gente poderia transformar como a cadeia de compra, de venda, de armazenagem e a próprio produto na prateleira. Como é que funciona isso, essa integração de processos e ao mesmo tempo de mídia, né? de digitalização dessa mídia? A gente, historicamente, né, se você observar a evolução do varejo, a gente dependia para ter acesso às tecnologias, ao avanço, nós como consumidores, né? A gente dependia de um investimento que o varejista podia fazer, né? Queria fazer em algum momento. Então, o CRM, né? As vantagens que o CRM proporciona ao varejista e também ao usuário, por exemplo, de ser reconhecido, de ter um programa de milhagem, de ter algum produto customizado, ele dependia do investimento do varejista. Se você olhar mais atrás,
grandes avanços do varejo foram promovidos com coisas muito simples, como vitrine, uma escada rolante e outros dispositivos que também dependiam do investimento por parte do varejista. No passado bem recente, a gente pode dizer que menos de uma década para cá, talvez 5, 6 anos para cá, houve uma inversão dessa necessidade, porque a tecnologia está chegando mais rápido no usuário do que no varejista. Então, muito antes dos varejistas, mesmo lá fora, desenvolverem aplicações avançadas para o uso do celular dentro da loja, os usuários já têm o celular disponível. Uma das respostas que o mercado consumidor deu a isso foi o showrooming, né? As pessoas consultarem preços de outras lojas e da internet estando dentro de um estabelecimento. Isso mostra que o consumidor se valeu da tecnologia, ou utilizou a tecnologia muito antes do que o próprio varejista poderia prever. Então, dentro desse cenário onde o usuário, o consumidor, já detém uma parte importante da tecnologia, que é o smartphone, o varejista precisa agora, na verdade, correr atrás desse gap, dessa distância que ele ficou. Ele precisa, de alguma forma, estimular que esse usuário que já tem o equipamento utilize o aplicativo da loja ou tire proveito de um beacon, por exemplo, que o varejista está utilizando para se valer dessa integração, né? A gente, pegando os exemplos dos pequenos, né? A gente ouve alguns anos lá fora falar do conceito de omnichannel, né? Da atuação em vários canais e você ter um usuário que ora compra na loja, ora compra na internet, mas lê uma resenha na mídia social, consome e ele próprio dá a sua opinião. Então ele está sendo influenciado e está influenciando outras pessoas ao mesmo tempo que está consumindo, postando uma foto, que pode ou não influenciar outros consumidores, mas que tem essa integração, né? O Omnichannel, sem esse nome, né, já é bastante difundido nos pequenos. Tem uma quantidade muito grande de pequenos varejistas de todos os setores que usam o WhatsApp, por exemplo, como ferramenta de vendas. Esse é o Omnichannel. Você está usando um canal de mídia. O WhatsApp pode ser considerado várias coisas, mas no mínimo é uma mídia social, né? Tem usuários que vendem através de Facebook, sem ser uma loja no Facebook. Vende literalmente. Ele posta e a pessoa pode fazer um pedido ali que está dentro daquelas, vamos dizer, dentro dos seguidores ali ou dos likes que foram dados, ele pode vender. Começa no Facebook, pode terminar numa loja, pode começar no Facebook e terminar num depósito, sem cartão de crédito, uma coisa bem prosaica, mas que não deixa de ser omnichannel. Pode converter, né? Pode converter. Nesse aspecto, o grande desafio uma vez que o empresário não detém toda a cadeia de tecnologia, porque uma parte dessa tecnologia está na mão do usuário, que é o smartphone, né? Que muitos estão dizendo que é o dispositivo pessoal definitivo, porque com ele você compra, com ele você paga, com ele você abre a porta de uma casa, com ele você monitora a tua saúde, enfim, cabeça, tronco, membros e smartphone agora, né? E, então, ele não domina esse elo da cadeia. Esse pedacinho ali importante e é o canal final ali, o último estágio, não está no domínio dele. Então, o grande desafio é o empresário montar uma estratégia que considere estímulos para que esse consumidor utilize o celular dentro do eixo de atração vamos dizer, conversão naquele produto, no produto que ele quer vender ou nos produtos que ele quer vender. Eu acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, hoje, o que eu vi, voltei recentemente dos Estados Unidos de uma missão do setor de alimentação. Hoje, 70% das compras nos Starbucks é feito com o aplicativo do Starbucks.
70%? 70%. Isso foi divulgado agora recente. Isso falando do Starbucks. Ou seja, o cara não usa carteira, não usa celular, não usa carteira, não usa cartão, ele usa o celular. Né? Mas eu visitei 80 operações diferentes de alimentação, serviço de alimentação, food service. Em todas elas tinha a opção de você pagar com o celular. Todas elas, o aplicativo próprio. Por quê? Qual que era o estímulo? Não fique na fila, antecipe seu pedido, seja atendido primeiro. Esse é o bônus que estão dando. Só que isso vai acabar, porque daqui a pouco todo mundo vai ter o aplicativo, a fila vai ficar igual, você não vai antecipar. Então você vai ter que buscar outras formas de estimular a utilização do aplicativo, até que isso vira um hábito. Ninguém vai... Uma parcela muito pequena que vai usar outro meio de pagamento ou uma outra forma de pedido. Né? Então, você chega no Starbucks, você vai entrar na fila, o cara vai escrever teu nome como é hoje, né, no Brasil. Você vai fazer seu pedido no caixa, pagar, a moça vai escrever lá o... Seu nome já está lá. Nome, não, nada disso. O seu nome vai estar sendo... já está sendo processado, de repente vai ser impresso lá numa impressora, para o cara não ter que escrever à mão. Né? Amanhã depois sai até sua foto lá, eles vão imprimir tua foto no copinho lá daqui a pouco. Fantástico. Né? Então, esses momentos aí de interação, eles vão ser cada vez mais nobres, vamos dizer. Né? Então, o tempo para tratar de questões repetitivas ou que podem ser abreviadas, ele vai ser menor. Como, por exemplo, assinar um cartão, ou digitar uma senha, enfim, isso já vai ter sido feito. Ou fazer o pedido, né? Dar a ordem do pedido, por exemplo, efetivamente, falar a ordem, né? Mencionar o que você quer comer, vai estar tudo previamente já teclado, digitado. Setupzinho pronto. E coisas que você come repetidamente, é só repetir o pedido, né? Então isso vai fazer com que sobre tempo para outras coisas que são melhores, ou pelo menos mais agradáveis, que é a própria experiência de compra. Então, dentro desse contexto de tecnologia sendo absorvida pelo consumidor, a grande tendência é você ter mais experiências, né? Você trabalhar mais a questão da experiência e essas questões repetitivas, chatas, tal, ficarem dentro de uma operação dentro de um celular, dentro de uma tecnologia que vai absorver. Né? Hoje você ainda tem que ir lá mostrar um código de barras. A maior parte dos aplicativos desse tipo de alimentação tem você gera um QR Code para fazer o pagamento. Em pouco tempo isso vai virar vai para o NFC de aproximação ou simplesmente pela presença física, leitura de face, enfim, vai ter uma tecnologia que ainda vai superar isso. E vai sobrar mais tempo para o cara, de fato, curtir um ambiente. E aí volta na questão do design, quer dizer, você um ambiente que foi concebido para isso. Né? Você desenhar a experiência. Então, quando a gente fala de design, a gente não está só o design da logomarca, ou da organização da vitrine, ou o design do equipamento que está pendurando a roupa. Não, você tem que fazer o design da experiência. Então, trabalhar todos os elementos sensoriais que acontecem nesse momento de presença física é a grande tendência e talvez mais um outro grande desafio do varejista. Quer dizer, pensar como trabalhar os elementos sensoriais, a música, a iluminação, as cores, o olfato, o que você pode tocar, o toque, né? E o paladar, no caso de quando é alimento, né? Como que você combina essas 5 grandes variáveis sensoriais para proporcionar a melhor experiência possível. Né? Lógico que se você tiver um orçamento gigante, você pode fazer coisas muito legais. Agora, o pequeno também pode fazer coisas legais, com pouco orçamento. Né? Pode oferecer uma água diferente. Né? Tem eu gosto muito de dar esse exemplo, é um cliente nosso de Marília. A loja dele é no centro, é uma loja de rua, e ele oferece água com frutas, aquela água aromatizada. Né? A sacada dele foi essa. E é uma coisa simples. Ele falou, custa para mim R$5,
R$ 5, R$ 6 por semana para fazer isso, com umas frutinhas que ele põe ali. Só que é um diferencial. Com água geladinha. Água geladinha, bem apresentada, né? Não é vamos dizer, uma água com um copo descartável feita lá no fundo, não, em uma cidade quente, enfim. São coisas que estão acessíveis, que são acessíveis a qualquer tipo de varejista. E aí entra naquela questão que você falou mais cedo, como oferecer para os pequenos o design, né? Então o design não está só na embalagem, o design está em tudo isso, né? E o design ele é tão bom quanto ele pode ser barato, né? A gente fala que o design é caro. Não, o design caro é o design que não gera venda. Mas qualquer investimento que você faz para melhorar, aperfeiçoar o design, que você consegue ter uma conversão de vendas, você aumentar uma conversão de vendas, ele está pago. Né? O design como... Essa é a função principal dele, né? Sim. Gerar venda. Gerar venda, gerar conversão, gerar experiências boas, melhorar as experiências que vão gerar indicações, que vão gerar posts, que vão gerar, enfim, todo um movimento para trazer esse cara. Bom, você tocou num assunto super importante que é a viabilidade das coisas, né? Então a gente pode falar que o design ele pode ser viável, né? Tem o exemplo do rapaz de Marília que colocou lá a água aromatizada e tudo mais, que também é uma expressão de loja, né? De experiência de compra. Não tem como a gente não dizer nessa fase em que a gente está passando pelo nosso país das dificuldades que os lojistas estão tendo em superar a crise, em superar esse momento em que a venda está meio truncada e que as coisas não estão acontecendo. Então, nesse sentido, o que o Sebrae tem orientado e o que vocês têm feito de intervenção direta nesse sentido? Bom, épocas de crise, elas são cíclicas, né? A gente sabe que nós estamos passando por uma crise difícil, mas ela vai passar, né? Como outras que tivemos, até mais graves, e que também conseguimos superar, né? Então, o primeiro que a gente tem que mostrar para o empresário é que é um ciclo, né? Isso é importante porque às vezes o noticiário, enfim, toda essa depressão, vamos dizer, em torno, ela acaba levando ao empresário a entender que não tem, perder a esperança, né? Perder a esperança, ou achar que não tem saída. Quer dizer, o mercado brasileiro hoje é maduro, bem mais do que em outros momentos, a gente tem uma classe média consumindo. É verdade, sim, que o aumento do desemprego impactou, enfim, todas as outras variáveis também. Mas que é um ciclo que a gente vai sair. Então, pensa de que é cíclico e que ele vai atravessar uma tempestade e aqueles que sobreviverem vão ter um mar mais calmo e talvez com menos competidores lá na frente, né? Então, essa é a primeira questão. Outra maneira de pensar, eu acho que é fundamental em momentos de crise, você ter austeridade, né, e criatividade, combinar essas duas coisas. Ser austero não quer dizer não gastar, é ser criterioso com o gasto, é ser muito mais cuidadoso do que vinha sendo até então na hora de fazer o investimento, na hora de gastar. Então, negociar mais na hora da compra, avaliar se os custos não podem ser reduzidos, de um modo geral. A gente tem lido na mídia e conversado com empresários, vários conseguiram, por exemplo, redução de aluguel, vários conseguiram alterar planos, por exemplo, com internet, né, baratear um plano com a internet, às vezes um aluguel de um software está conseguindo... Contratar melhor. Né? Contratar melhor. Enfim, então, essas questões assim, de melhorar a eficiência, né, elas estão... sendo tratadas hoje com um cuidado muito maior do que na fase de euforia, de expansão forte que a gente viveu recentemente. Então, às vezes, a euforia, né, o movimento, o crescimento contínuo, né, do faturamento do mercado, ele encobre algumas deficiências, encobre a falta de produtividade, a falta de critério com que os gastos estão sendo feitos.
Quando entra numa fase de crise, como é que a gente está vivendo agora, essas variáveis são questionadas e aí é o momento de você ter ganho de produtividade, é fazer mais com menos. Ou fazer o mesmo pagando menos, enfim, melhorias de fato na maneira de você operar o seu negócio, né? Ganhos de produtividade. Então isso entra dentro da questão da austeridade. Do outro lado, você tem que ser criativo, né? Criativo para se destacar dentro desse ambiente onde todos estão apelando, né, literalmente para dar desconto, ou oferecer preços baixos demais, né? Quando eu falo baixo demais, assim, dando descontos muito agressivos e entendendo que todos estão praticando esse desconto, praticamente a vantagem que esse desconto está dando desaparece. Todo mundo abaixa o preço de maneira muito agressiva, todo mundo perde e as vendas não vão mudar. A única coisa que você vai promover uma sangria, uma perda de lucro de todo mundo, né? Mas é difícil você conter isso, né? Não existe acordo, o mercado é livre, pratica o preço quem quiser, mesmo que seja prejuízo, né? Então, os empresários precisam exercer ao máximo a criatividade para não cair nesse, vamos dizer, na tentação ou acreditando que o caminho é o menos por menos, né? Porque senão, abrir mão da margem e colocar produto com, né, ele não pode ter apego, quer dizer, se ele percebe, se ele está com estoque alto, se ele está com algum produto que ele vê que não vai ser comercializado, vai vencer ou vai sair de moda, ele tem que queimar mesmo, não tem que ter apego. Mas, por outro lado, tendo mais critério, sendo mais cuidadoso na hora de comprar e exercendo a criatividade nas promoções, na maneira de comunicar, na maneira de levar esse produto, essa ideia, esse conceito até o cliente, ele vai conseguir se destacar dentro daqueles que estão mais desesperados ou que estão apelando simplesmente para o preço, né, para o desconto e tal, né? Num momento de baixo consumo, de incerteza, aumentar cada vez mais o desconto não vai conduzir um cara que não consumiria a consumir. Você não vai fazer o cara consumir só porque ficou mais barato. Você vai pegar aquele que já ia consumir e vender mais barato para ele. Só isso. É verdade. Né? Você tira outras variáveis importantes do processo. Por exemplo, que a gente estava falando até aqui, o conceito da loja, a experiência. Você está jogando tudo isso fora e falando que o importa é preço. Quer dizer, você está educando o cliente da maneira errada. Você está dizendo para ele que o importa é preço, porque você está no próprio discurso, que você venha comprar de mim que é o mais barato. Enquanto você deveria estar falando das qualidades de fazer a compra em você, o quanto que é divertido, gostoso e prazeroso fazer um negócio com você e estar presente na tua loja e ter todo aquele aparato do design pensado para que aquela experiência seja única e valiosa. Você joga isso tudo de lado e fala que é barato. Você está educando incorretamente o usuário. Sensacional. Eu acho que a nossa conversa foi muito inspiradora, né? Eu tenho certeza que muitos lojistas e muito também da nossa audiência vai se inspirar muito com aquilo que a gente conversou aqui. Foi muito bom. E para finalizar, o que a gente pode esperar, Gustavo, de novo no Sebrae nesse sentido? A gente falou, na verdade, de um dos programas, né, que é a Nova Loja. A gente sabe que existem inúmeros outros, né, a loja modelo itinerante, a carreta. Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido, né, com o Sebrae. E o que a gente pode esperar de novidade? Tem alguma coisa que tá para acontecer? Como é que está isso? Bom, a gente tem procurado entender melhor as necessidades desse varejista e dentro desse papel que o Sebrae tem, né, de conectar, de tentar não só fazer, mas também conectar outros players, outros, vamos dizer, entidades e empresas do ambiente de negócio no Brasil. A gente está nesse momento desenvolvendo algumas estratégias para facilitar acesso a crédito. Então, empresários que precisam renovar a loja, precisam atualizar a loja, desenvolver esse plano junto com a gente
e a partir daí ter um acesso a um crédito especial para isso, né? Então, hoje nós estamos trabalhando em cima de uma aproximação das entidades financeiras, dos bancos, com varejistas, com empresários que estão nessa fase de fazer uma renovação, de fazer um investimento. Então, esse está sendo um desafio que a gente está enfrentando hoje, buscando alternativas para isso, baratear, né, de alguma forma, de alguma maneira. tornar mais barato, mais acessível, né? Essa é uma das questões importantes. Por outro lado, a gente tem promovido missões internacionais, né? Esse ano a gente levou 80 empresários na NRF, que é a maior feira de varejo dos Estados Unidos, e agora no finzinho de junho, começo de julho, nós estamos levando 40 empresários do setor de alimentação, né, food service, para uma feira também nos Estados Unidos, que é também uma das maiores feiras do mundo de alimentação, para conhecer novidades. E dentro desse contexto, ter benchmarkings internacionais que possam inspirar esses empresários a trazer esses modelos ou aplicar essas técnicas aqui e, dessa forma, difundirem esse conhecimento dentro do varejo brasileiro, né? Trazer esse conhecimento de fora não é apenas as palestras ou os livros, aquilo que a gente produz, mas fazer com que o empresário dissemine, com o próprio caso, o próprio business case que ele se transforma, disseminar esse conhecimento aqui no Brasil. Muito bom. Bom, a gente agradece então por essa conversa, foi, né, como eu já disse, muito inspiradora, né? Eu acredito que vai ajudar muito ao nosso público, ao lojista, as pessoas também que querem fazer com que os negócios aconteçam e que o nosso varejo cresça cada vez mais, né? A gente sabe que em alguns casos, como você citou, a gente até é modelo, né? A gente pode até dizer que a gente manda muito bem no varejo e que a gente cresça cada vez mais, que os varejistas cresçam. E a gente agradece muito também ao Sebrae, as iniciativas do Sebrae, né? E também a gente, de certa maneira, agradecido, mas também satisfeito por ter fazer parte... por ter composição e fazer parte desse movimento de varejo. A gente acredita muito nisso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e contem com a gente. O Sebrae é para todos, né? O Sebrae está aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Valeu.